Fala aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tirei o dia para gravar aqui um pouco sobre lei de armas, ou lei do Estatuto do Desarmamento, né? Lei número 10.826 de 2003. Pessoal, eu vou me ater aqui e focar diretamente ali a partir do artigo 12, onde fala dos crimes e das penas. É claro, recomendo a leitura de toda a lei, divida ela em duas partes, leia essa parte mais administrativa, né, até o artigo 12, no amanhã, e na parte da tarde, leia a parte do artigo 12 em seguinte, dos crimes, que é o que mais importante para a nossa prova. Por isso que tem que estar fazendo a leitura de toda a lei e também lá do decreto, que está previsto no nosso edital, né, o decreto que regulamenta aí essa lei, decreto 11.000 alguma coisa, não me lembro aqui agora. Depois a gente pode até gravar sobre ele também, é extenso, mas eu me ateria ali a algumas definições específicas. Então eu vou estar propondo aqui para vocês, primeiro resolver algumas questões e depois fazer a leitura da lei, ok? Então eu vou direto aqui na página aqui do Que Concursos, vou estar mostrando aqui como eu faço a pesquisa, lá o filtro, né? Disciplina penal. Então, marco direito penal e direito processual penal aqui. Vou pôr o assunto lei de armas, estatuto de desarmamento, que seja, e na banca. Aí vamos marcar aqui a OCP, Instituto OCP. Filtrar. Nós temos aqui, cadê? 13 questões. Como eu disse, não tem muitas questões, mas vou estar lendo aqui rapidinho e sendo objetivo. Algumas eu já fiz em algum momento, e aí eu vou estar explicando mais ou menos para vocês. De acordo com o Estatuto de Desarmamento e com o decreto que regulamenta, assinala a alternativa correta. São de uso proibido as armas de fogo automáticas, independentemente do tipo de calibre? Não. Comete crime de comércio ilegal de arma de fogo quem importar, exportar, favoreceu a entrada e saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Pessoal, aqui ó, dá para marcar, induz a gente a marcar aqui, mas aqui nós estamos falando de tráfico internacional de arma de fogo, não é comércio. São de uso permitido as armas de pressão por gás comprimido, por ação de mola. Isso aqui é lá na parte do decreto, né? Não tem isso aqui na lei de armas. Incidirá nas mesmas penas do crime de tráfico internacional de arma de fogo quem produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição explosiva. Também dá a entender que a gente pode marcar. Considera-se paintball o desporto individual ou coletivo praticado ao ar livre ou em ambiente fechado de forma coordenada em que se utilizam marcadores de cápsula. É esse aqui, pessoal. Porque lá no decreto, lá, se eu não me engano, no artigo 2º do decreto, tem isso aqui previsto. Consideram... tá desatualizada, vou pular. Então, vamos lá. Considera um crime equiparado ao de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com pena de 3 a 6 anos de reclusão. Instituto OCP gosta dessas coisas, né? Marcar uma peninha, mas aqui pelo menos eles não estão pedindo a pena. Tá dando crime, a pena e quer que você qualifique a conduta aqui para falar que é o crime. Então não fica tão difícil de conseguir acertar. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado e suas adjacências? Não é isso aqui, né? Tá pedindo a conduta. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com pena de 3 a 6 anos. Deixar de observar a cautela necessária para impedir que menor de 18 anos? Não, isso aqui é omissão de cautela. Deixar diretor responsável de empresa, segurança, transporte de valores a registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda? Tem essa conduta lá, mas não é esse crime, né? Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança ou adolescente. Tem essa conduta lá. E pode ser... com a certeza que é ela mesmo. Porque, pessoal, nessa conduta aqui, eu lembro que eu consigo diferenciar, porque se tivesse faca aqui no meio, seria um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei de armas, o Estatuto de Desarmamento, só prevê essas condutas aqui, de arma de fogo, acessório, munição, explosivo. Vender ou entregar arma de fogo, acessório, munição, sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis. Não é essa conduta, não. Beleza, vamos seguindo aqui. Essa é uma questão que eu errei. Ronaldo possui dentro da sua residência duas armas de fogo, sendo uma de calibre permitido e outra de calibre proibido. Sendo calibre permitido e outra de calibre proibido. Duas armas de fogo, uma de calibre
permitido, outro indicado proibido. Visando praticar tiros ao alvo, Ronaldo vai à zona rural e leva sua arma de calibre de uso proibido para atirar em garrafas de vidro. Antes de chegar ao local, Ronaldo é interceptado em uma blitz policial e tem sua arma apreendida, bem como é preso em flagrante, munida de mandado judicial. A polícia de Goiás faz uma busca na residência de Ronaldo e apreende a arma de fogo de uso permitido que lá estava. Nenhuma das armas possui autorização administrativa ou registro regulamentar. Nenhuma das armas possui autorização administrativa ou registro regulamentar. Ronaldo é interceptado em uma blitz policial e tem sua arma apreendida. Ronaldo vai à zona rural e leva a arma de fogo de uso proibido. Ele levou uma arma só. Qual o crime? Disparo? Não, ele não disparou. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Omissão de cautela e posse irregular de arma de fogo de uso proibido. Não, não é omissão de cautela. Porte irregular de arma de fogo de uso permitido e porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Pessoal, aqui a gente poderia marcar essa D. Por que eu acho que eu não vou marcar a D? Por causa dessa palavra aqui, porte, ué. Se a arma ficou em casa, Ronaldo vai à zona rural e leva sua arma de calibre de uso proibido para atirar em garrafas de vidro. Essa informação. Ronaldo possui dentro de sua residência 2 armas de fogo, sendo uma de cada permitido e outra de proibido. Só que ele só levou uma. Prova de papiloscopista. Porte irregular de arma de fogo. Não é porte, é posse. Ele deixou a arma de fogo de uso permitido em casa. Porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Beleza. Só que aqui fala porte legal de arma de fogo de uso proibido. Não fala esse nome, né? Proibido. Cara, ficaria entre a B e a D. E eu já errei isso. Eu vou de B. Ou vou de D? Caralho, hein? Vou de D. Errei de novo. Aí. Errei de novo. Mas é a B. B e D. Fiquei na dúvida, tá vendo? Por que não é a D? Correto. Posse legal de arma de fogo de uso permitido. Em casa. Porte legal. Arma levada à zona rural. Olha o meu raciocínio, cara. E eu marquei errado ainda. E com certeza eu marquei das outras vezes por conta disso, desse raciocínio aqui. Deixa eu continuar aqui. Entenderam aqui? Deixa eu ler aqui a explicação do Eric. Correta, B. Por quê? Posse irregular de arma de uso permitido. A arma apreendida em casa. Ela foi apreendida em casa. Ele não levou. Porte legal de arma de uso proibido. A arma levada. Ele só levou uma. Deixa eu continuar lendo aqui. A questão brinca com as palavras, tem que decorar a letra, é isso mesmo. Qual é o artigo do crime de porte legal de arma de fogo de uso proibido? Beleza, cara. Dá essa impressão mesmo, porque não fala de arma de fogo de uso proibido, mas a banca, ela brinca com as palavras ali mesmo. Deixa eu ler o comentário dessa menina, ela sempre comenta uma coisa boa no que concurso. Os tipos penais dos artigos 12, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido, da Lei 10.826, tutelam bens jurídicos diversos. Sim, por essa razão deve ser aplicado o concurso formal quando apreendidas armas ou munições de uso permitido e de uso restrito no mesmo contexto fático. Ou seja, o artigo 16 do Estatuto de Armamento, além da paz e segurança pública, também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, sendo inviável o reconhecimento de crime único, pois a lesão é jurídica a bens jurídicos diversos. Realmente não seria crime único, seria 2 crimes, tanto de posse de uso permitido e o outro porte de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Realmente é isso mesmo. Concurso formal, pessoal, artigo 69 do Código Penal. Concurso material, artigo 70 ou inverso, não me lembro. Não, material é 69, formal é 70. Eu raciocinei certo, seria a B mesmo, porque aqui fala posse. Posse, ficou em casa. Porte, a arma de fogo foi retirada de casa. É porque aqui ele coloca proibido, mas não dá pra brigar, não. Vamos lá, continuando, resolvi errar também. João portava arma de fogo de uso permitido em via pública quando, ao amarrar seu calçado, ele disparou sem, no entanto, atingir ninguém. Em via pública, disparo de arma de fogo. Devido ao barulho provocado, a polícia foi acionada e abordou João, localizando o armamento e constatando que o registro de cautela estava vencido e ele portava
Então, beleza, pessoal, vou já uma adenda aqui. Arma de fogo, arma de porte, porte de arma de fogo, fora. Se tiver com registro de cautela vencido, é crime. Agora a arma é de posse, a arma de uso permitido, posse, tá em casa. E o registro está vencido, nós estamos falando de um ilícito administrativo, não é crime. Lembrem disso. A arma de posse, de uso permitido, se estiver com registro vencido, é ilícito administrativo. Arma de porte, ou seja, usar fora dos estabelecimentos, para andar na rua, quem tem um porte, para portar ela, se estiver com registro vencido, é crime. Crime lá do artigo 14 e 16. Então vamos lá. Deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo. Não responde por disparo, não teve dolo, não teve vontade. Ante a atipicidade, não é fato atípico também não. Deverá responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo não teve vontade. Em concurso material, ou seja, somando as condutas, não teve dolo. Deverá responder unicamente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Porte, sim, porque ele estava fora e estava com registro vencido. Estava portando, né? Quando é porte. Eu acabei falando anteriormente que seria, no caso de arma de fogo de uso restrito ou proibido, não. Se a arma é de porte, mesmo ela sendo de uso permitido e tiver com registro vencido, é crime. O problema é quando a arma é só posse, o registro é só de posse. E a arma está em casa e a pessoa é abordada em casa e o registro está vencido, é um ilícito administrativo. Ante a ocorrência da construção, deverá responder unicamente pelo crime de disparo? Não tem disparo. Não teve dolo. E errei de alguma outra vez e agora acertei. Refere-se ao Estatuto de Desarmamento, Lei 10.826, assinala a alternativa correta. O Sistema Nacional de Armas instituído pelo Ministério da Justiça, não é defesa não, isso aqui é letra de lei. No âmbito da Polícia Federal, a Polícia Militar expedirá autorização de compra de arma de fogo, não é Polícia Militar, é a Polícia Federal. A aquisição de munição somente poderá ser feita no calibre correspondente à arma registrada e na quantidade estabelecida no regulamento dessa lei. Sim, é isso aqui. Ao Exército compete cadastrar os armeiros, não, a autorização para porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência do SINARME. Uso permitido é do SINARME e somente será concedida após autorização da Polícia Federal? Posse, né não? Mas por que essa E tá errada? A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é de competência da Polícia Federal somente será concedida após o SINARME. Não, quero uma resposta. Por que a E tá errada? Eu quero sair copiando a mesma coisa. É de competência da Polícia Federal após autorização SINARME. E lá tá o quê? É de competência. Ah, tá. Após autorização do SINARME. Trocar as palavras, tá vendo? Mais uma vez, letra de lei. E o pessoal preocupado com teoria. É letra de lei. De acordo com a Lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento, o sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo que não contém mecanismo de acionamento terá sua conduta considerada como atípica em razão do Instituto do Crime Impossível. Ó, primeira de teoria. Isso aqui é crime impossível, pessoal. O que acontece? A pessoa tá com uma arma de fogo na rua, né? Certo? Olha lá, o sujeito que for preso em via pública portando arma de fogo que ela não contém mecanismo de acionamento, ou seja, uma arma defeituosa. Claro, não vou entrar aqui no mérito aqui, nem em questões teóricas, mas necessitaria ali de perícia, né? Por exemplo, uma abordagem de um policial militar com alguém com arma de fogo na cintura. Ah, o policial militar ele vai levar para delegacia, pessoal, e conduzir para delegacia o delegado que vai dar os procedimentos ali. Você não tem olhos de perito para afirmar que é ou não. Você, policial penal, tá lá na defesa ali da instituição, na defesa do presídio, da penitenciária. Chega um visitante ou qualquer pessoa tentando adentrar com uma arma de fogo. Você não é perito para falar que aquilo é arma ou não é arma. Você vai aprender, né? Vai dar voz de prisão, vai conduzir delegacia, heads. E aí, eles lá na perícia que vai definir depois se é crime impossível ou não. Não vou nem abrir os comentários aqui, que deve ser uma discussão doida disso, né? Deve estar uma discussão doida disso aqui. Olha. Propriedade de objeto, impropriedade absoluta do meio, isso aí. Só que isso aqui é a única questão que eu vejo que é um pouco assim de teórica. Questão para escrivão de 2000 e...
19, que é uma questão boa. Vamos lá. Um técnico judiciário, especialidade de segurança, Tribunal Regional do Trabalho, está portando uma arma de fogo durante o seu serviço e reclama como amigo da periculosidade criminal do seu bairro, dizendo estar propenso a manter-se com a arma mesmo após o cumprimento de sua escala. Opa, dizendo estar propenso com a arma mesmo após o cumprimento? Um técnico? Não. A fim de se deslocar até sua residência. Ele pode se manter com a arma? Não. Ele poderá se deslocar com a arma da instituição? Não. Ele deverá entregar a arma na seção responsável pelo tribunal após o serviço, já que não possui autorização expressa para carregá-la consigo? Acho que é essa. Mesmo entregando a arma, ele poderá ficar com porte funcional para usar a arma particular? Negativo. Porte funcional? Não, hein? Ele poderá deixar de sair, dar saída formal no seu turno, justificando deslocamento? Também não. Não tem nem muito comentário dessa questão aqui. Depois que todo mundo confere aí. Mas letra de lei, isso. Segundo o Estatuto de Desarmamento, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação. Outra questão de letra de lei, de 2018, aqui é da OCP. Analista no Ministério Público, não tem porte. Deputado federal e senador, até tem porte, mas não tá previsto dessa forma lá, não. Procurador-geral do Estado, também não é essa questão, não. Médico legista, não. Integrante de carreira de AFT. Auditor fiscal do trabalho, eles têm porte. Isso aqui tá na lei 10.826. Todos esses aqui, ó, pessoal, procurador-geral, deputado federal, analistas, podem ter porte, mas em uma regulamentação do próprio órgão lá, né? Não necessariamente na lei 10.826. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional e após prévia autorização do SINARME é de competência da Polícia Federal. Polícia Federal. Isso aqui foi fácil. Acerca desatualizada. Desatualizada também. Então é isso, pessoal. Depois olhem aqui. Essas aqui... Sejusp, agente penitenciário, mesmo que está desatualizado, deixa eu dar uma olhada. Serão registradas no Comando do Exército e cadastradas no SIGMA as armas de fogo de empresas de segurança privada e transporte de valor. As armas dos integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais possuem registro próprio e devem ser cadastradas no SINARME. O porte de armas de fogo das praças de forças armadas e polícias de corpo de bombeiros é regulado em norma específica por ato dos comandantes. O que eu tinha marcado? Ó, quando eu fiz eu acertei. Em 2018. Letra B. A letra B que era a correta. 2 e 3. Por que a 1 não tá correta? A questão não está desatualizada, porque o decreto tal foi revogado, continuando em vigor pelo decreto 10.826. Porque guarda e agentes não têm cadastro próprio. Questão desatualizada, pois o decreto federal que regulamenta o Estatuto de Desarmamento foi revogado. Só por isso. Beleza, depois pesquisem aqui. Então, pessoal, essas aqui foram as questões que eu achei aqui. Não vou me alongar muito não e deixar só nelas mesmas. O vídeo tá legal, vou dar continuidade aqui. Igual eu falei, vou dar uma leiturinha aqui na parte dos crimes. Não é muitos, né? Acho que não vai alongar muito o vídeo, não. Então é isso. Resolvi aqui, então, pessoal, algumas questões. Vocês viram que é a letra da lei. Não tem margem para tanta interpretação. Uma questãozinha ali que teve uma questão de teoria, que foi crime impossível ali. Mas no mais, lê a lei e faça questões. Estou falando aqui no momento de lei de armas. Faça isso com lei Maria da Penha. Faça isso com lei de drogas, lei dos crimes hediondos. Todas as leis que estão ali previstas no seu edital. Em um dia, você que está no nível avançado, você consegue fazer 3, 4 leis dessas. Está começando agora, faz uma de manhã, faz duas de outra à tarde. Mas não deixem de ler essas leis para a sua prova. É um momento de repetição. Leia uma vez hoje, coloca no seu cronograma 2 leis ali, passa um dia, estuda outra matéria, no outro coloca lei de novo, passa mais um dia, outra matéria, no outro coloca leis novamente. Leia as leis, mais uma vez, sua prova é formada por 70% de questões em direito, ok? Vamos lá? Então, o artigo 12 dos crimes e das penas, mais uma vez,
Não deixem de ler a parte inicial, a parte administrativa da lei. Até o artigo 12 aqui, façam uma leitura pela manhã, depois na parte da tarde, façam uma leitura do artigo 12 em seguinte. Então a leitura não fica cansativa, não fica chata, então você mata mais fácil as questões. Então vamos lá, meus apontamentos aqui dos crimes e das penas. Do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é o artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar no interior de sua residência ou dependência desta, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa, detenção de 1 a 3 anos e multa. Omissão de cautela, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de propriedade, da sua propriedade, detenção de 1 a 2 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor de responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto, roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Lembre desse prazo ali, viu? Não foi questão isso aqui no Instituto OSP, mas eu já fiz questão disso aí, nas primeiras 24 horas. Vamos lá, artigo 14. Porte ilegal de arma de fogo. Porte ilegal de arma de fogo. Então, mais uma vez, no crime de posse de arma de fogo, quando nós estamos falando do artigo 12, que é aqui, ó, posse ilegal de arma de fogo, se o registro estiver vencido, nós estamos um ilícito administrativo. No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, proibido, se o registro está vencido, nós temos um crime. Entenderam? Isso é muito importante. É uma parte, vamos dizer, teórica, mas que pode cair na prova. Artigo 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido sem autorização em desacordo com determinação legal regulamentar. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Parágrafo único. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Por que tem esse informativo aqui, pessoal? Vide ADIM 31.12.1. Isso aqui, pessoal, foi declarado inconstitucional. É afiançável sim, viu? Então, por mais que na letra de lei está falando aqui que é inafiançável, é afiançável. Ah, mas na prova vai vir lá, de acordo com a lei. Vamos lá, malícia para fazer prova, pessoal. Se a lei tá falando isso aqui, que é inafiançável, e tem a opção lá, marque que é inafiançável. Tenha sabedoria de interpretar o comando da questão ali. Fiquem ligados nisso. Faz um asterisco aí, ó. Faz um asterisco nisso aqui, ó. E coloque aí, ó. Apesar de a lei falar que é inafiançável, é permitido fiança. Só que para resolver questões, você vai ficar ligado ao comando da questão. Tá perguntando de acordo com a lei ou de acordo com o entendimento jurisprudencial, que é isso aqui, ADIM, ação direta de inconstitucionalidade. Disparo de arma de fogo. É bom saber os nomes dos crimes, tá, pessoal? Então, o artigo 15, disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mais uma vez, artigo 15 de disparo de arma de fogo, ele é uma conduta dolosa. O agente tem que ter vontade. Não pode ser um simples acidente, como na questão que eu li agora. Ele foi amarrar o cadastro do sapato, alguma coisa, e de repente disparou a arma de fogo. Disparo de arma de fogo, o crime do artigo 15, exige dolo, vontade de realizar o crime. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, acessório e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Nas mesmas penas incorre quem? Inciso 1. Suprimir ou alterar marca, numeração, qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Inciso 2. Modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir erro à autoridade policial, perito ou juiz.
Inciso 3. Possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 4. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição, explosivo a criança e adolescente. 6. Produzir, recarregar, reciclar, sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma, munição ou explosivo, pessoal. Isso aqui nós estamos falando do parágrafo 1º e do artigo 16. Parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput no parágrafo 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Essa novidade legislativa aqui, né, da Lei 13.964/2019, porque esse parágrafo é importante. Se as condutas descritas no caput e no parágrafo 1º, vou explicar. Se as condutas descritas no caput, o que é caput, pessoal? O artigo 16. Toda essa definição aqui do artigo 16 é o caput. E o parágrafo 1º, ou seja, nas mesmas penas incorrem, ou seja, a conduta equiparada aqui. Se envolverem arma de fogo de uso proibido, nós temos uma pena diferente, ou seja, uma qualificadora, reclusão de 4 a 12 anos. E quando for arma de fogo de uso proibido, isso aqui é crime hediondo, pessoal. Isso aqui vai ser crime hediondo, ou seja, as condutas do artigo 16 e do parágrafo 1º, quando envolver arma de fogo de uso proibido, é hediondo. Fui claro? Qualquer coisa, pause e volte. E por que eu dei o foco nessa situação aqui do parágrafo 2º, pessoal? Porque antigamente, portar arma de fogo de uso restrito, ele era considerado hediondo. Então, hoje não é mais. Artigo 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não é hediondo. Omissão de cautela não é hediondo. O crime do artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não é hediondo. O crime do artigo 16, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, não é hediondo. Contudo, se as condutas descritas no caput do artigo aqui 16 e no parágrafo 1º se envolverem arma de fogo de uso proibido, pessoal. Lembra disso aqui, arma de fogo de uso proibido. Além da pena ser diferente, reclusão de 4 a 12, ele será hediondo, ok? Então, vamos lá? Prosseguindo aqui nas condutas e na leitura da lei, quase finalizando. Comércio ilegal de arma de fogo: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer outra forma utilizar proveito próprio ou alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Reclusão de 6 a 12 anos e multa. E também esse será um crime hediondo, viu, pessoal? Hediondo. Artigo 17, hediondo. Equipara-se as atividades comercial e industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviço, fabricação, comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização e desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal. Isso aqui é uma novidade também, apesar que é de 2019, mas tem que tomar cuidado, porque agente policial disfarçado tem aqui na lei de drogas e na lei aqui na lei de armas e na lei de drogas. E aqui você tem que prestar atenção nisso. A pena dele... A pena, no caso, de quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar, agente policial disfarçado, ou seja, qual que é a mesma pena? 6 a 12 anos. E onde está previsto agente policial disfarçado? Comércio ilegal de armas. Deixa eu ver se ele está previsto aqui também no outro. Não. Tá, não. Então vamos lá. Tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18. Importar, exportar, favorecer a entrada ou saída de território nacional a qualquer título, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Na autoridade competente, pena reclusão de 8 a 16 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente. Também aqui, ó, agente policial disfarçado, que eu procurei e não achei.
quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminal pré-existente. Nos crimes previstos no artigo 17 e 18, a pena é aumentada de metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Então vamos lá, é uma causa de aumento majorante específica, é bom gravar. Aumenta de metade se a arma de fogo, acessório ou munição forem de uso proibido ou restrito. Nos crimes de tráfico internacional e comércio ilegal de arma de fogo. Nos crimes previstos no artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 15, disparo de arma de fogo. 16, porte ou porte de arma de fogo de uso restrito. 17, comércio ilegal. 18, tráfico internacional de arma de fogo. A pena é aumentada de metade se forem praticados por integrantes de órgãos e empresas referidos no artigo 6º, 7º, 8º, ou seja, naquela parte administrativa da lei, se o agente for reincidente específico nesses crimes. Bom gravar também, pessoal. Nós temos aqui duas majorantes importantes. A pena aumentada de metade e a pena aumentada de metade. Você só tem que saber o que é. Por que aumentar de metade? Aumentar de metade, no caso se for proibido ou restrito a arma, nos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional, e a pena aumentada de metade se é praticado nessas condições aqui da órgão empresa do 6º, 7º, 8º, que ela é da parte administrativa, e o agente for reincidente específico, pessoal. O cara cometeu furto e foi condenado tal, depois ele comete algum crime previsto aqui na lei de armas. Ele é reincidente? Sim. Ele é reincidente específico? Não, porque o primeiro crime foi furto. Quando é reincidente específico? O primeiro crime é algum crime da lei de armas aqui, lei do Estatuto do Desarmamento. E o segundo crime também é daqui da mesma lei. Por isso fala reincidência específica. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são suscetíveis de liberdade provisória. Mais uma vez, pessoal, vamos ter malícia. Aqui é a letra da lei, Mas tá vendo aqui, ó, a DIN 31, porque isso aqui foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vamos limitar a leitura da lei só até aqui na parte de crimes. Mais uma vez, eu tentei dar uma explicação, assim, da minha forma, um pouco detalhada e tentando contribuir aqui na preparação de vocês. Muito obrigado, agradeço, curta e compartilhe o canal. Se eu estiver melhorando, pode avisar. Se tiver alguma crítica também, estamos sujeitos a isso. E aos poucos eu vou aqui entregando algum tipo de material para vocês e contribuindo ao máximo que eu puder, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Prestem atenção nesses detalhes. Vocês viram, é letra de lei, repetição, esforço. Você vai enjoar de ler isso aqui e ler as outras leis, mas é necessário. São poucos dias, cumpra a sua etapa. Essa etapa é muito importante de estudos, mas vai passar. É chato, mas vai passar. Tamo junto, brigadão, viu?